Também. Então, boa noite. Vou começar, então, nossa gravação, para que as nossas outras turmas também possam participar. Tá bom. E agradeço muito, então, Ana, se aceitar aqui o convite de conversar com a nossa turma, falar um pouquinho sobre currículo e outros vários assuntos. Sim. E se puder, então, começar falando um pouquinho de você, da sua trajetória, para eles se conectarem com o seu lugar de fala. E aí depois a gente vai para essas partes mais específicas de currículo. Obrigada. Bom. Seja bem-vinda. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da minha experiência em educação e mais especificamente, né, da construção curricular com o Estado de São Paulo. E acho que a ideia é ser mais um bate-papo, né? Eu vou falar um pouco de mim e também um pouco desse projeto no início, mas a ideia é depois a gente trocar e ouvir também as questões e comentários, enfim, o que vocês têm para trazer. Eu, falando brevemente de mim, assim, eu sou aqui paulistana, da capital de São Paulo, e eu sempre estudei num colégio de bairro pequeno, na Zona Norte, sim, minha família é bem simples, e eu sempre gostei muito de estudar, então sempre tive uma conexão pessoal muito grande com a educação. E eu entrei na universidade muito cedo, com 17 anos, eu fui estudar marketing na USP Leste, e aí quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu tive a experiência de fazer um intercâmbio fora, mas era um intercâmbio social. Eu dei aula numa escola pública em Milão, na Itália, e eu dava aula sobre responsabilidade social corporativa. Eu fiquei 2 meses. E eu gostei muito da minha experiência. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu queria trabalhar com educação, apesar de estar fazendo um curso que era voltado mais para gestão e negócios, que é marketing. E aí, eu cofundei uma escola de inglês para alunos de baixa renda na periferia de São Paulo, chamada For You Too, com outros 2 amigos. Então, o Gustavo e a Carol, que eram 2 amigos meus da universidade. E eu fiquei 3 anos na For You Too. A escola cresceu muito, foi de 0 para 1.000 alunos, divididos em 3 unidades. E depois disso eu sempre continuei atuando no setor de educação. Então, depois que eu saí da For You Too, eu fiquei um tempo trabalhando em aceleradora, fiz consultoria para as ONGs. E aí eu percebia que eu tinha muito uma visão de empreendedorismo, inovação e educação, mas eu não tinha visão de chão da escola. Eu nunca tinha trabalhado, só quando fiz aquele intercâmbio que eu dei aula numa escola, mas eu nunca tinha trabalhado mesmo numa escola para entender quais eram os desafios e tudo. E aí, em 2017, eu trabalhei 2 anos numa rede de escolas privadas para a classe média baixa em São Paulo, que é a Rede Decisão. E no primeiro ano eu fiquei como diretora de uma escola de 800 alunos da educação básica, que tinha desde a educação infantil até o ensino médio. E no segundo ano essa rede tinha crescido, então eles já tinham 5 escolas, e eles montaram um back-office, assim, um escritório que dava suporte para todas as escolas e fazia toda a padronização pedagógica. Então, material didático, treinamento, contratação de professor, de coordenador pedagógico, estagiário. Então, eu trabalhava mais olhando para essas 5 escolas com um time de outras 2 pessoas. E aí, eu fiz isso até 2019. E aí, em 2000, assim, um pouquinho antes, né, eu já sentia que eu precisava de uma formação mais técnica em educação, porque eu tinha muita experiência prática, mas eu não tinha formação ainda na área. E eu também tinha vontade de me preparar, entender um pouco mais de política pública para começar a trabalhar com o governo, que é quem realmente, né, tem mais poder aí de transformar a educação brasileira. E aí eu fui fazer mestrado no exterior, eu fiz mestrado em educação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com foco em política pública. É um mestrado curto de 1 ano, eu fui em 2019 e acabei de voltar para o Brasil. E durante o período que eu estava em Stanford, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio de verão na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então eu voltei ao Brasil em dezembro, né, dezembro último, e fiquei trabalhando 2 semanas na Secretaria de Educação como voluntária, mais para aprender e tudo. E depois que eu saí de lá, eu tinha alguns contatos e eu tive a oportunidade de participar da construção curricular de uma parte, né, desse currículo do novo ensino médio. Acho que em linhas gerais é isso, assim, minha trajetória. Obrigada, Ana. Até aproveitando que você falou um pouco da For You Too, que é um negócio social, e você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que falavam de negócios sociais, de setor 2,5. Eu conheci a Ana há uns 6 anos atrás, né, Ana, numa rede de liderança íntegra de jovens, numa formação de jovens. E então, se você puder falar assim, bem brevemente o que é o setor 2,5, o que são os negócios sociais, porque essa turma também faz aula de gestão. Então, a gente falou, às vezes, um pouquinho sobre o terceiro setor, segundo setor, e se você puder rapidamente falar sobre isso também. Boa. É um conceito, assim, novo, mas basicamente chama setor 2,5 porque ele está entre o terceiro setor, que são as ONGs, e entre o segundo setor, que é a iniciativa privada.
Então, é um modelo meio híbrido que tenta ter o melhor dos dois mundos. Então, pega o propósito e a missão do setor social e, ao mesmo tempo, a capacidade de geração de receita e autossustentabilidade financeira da iniciativa privada. Então, são negócios que são criados com a intenção de resolver problemas sociais, geralmente da baixa renda, de pessoas de baixa renda que não têm acesso a serviços de qualidade de educação, de saúde, de saneamento básico, de moradia e tantos outros. E, ai, que legal, a Tainá falando da Fire2, muito bom. Sim. Qual unidade? Do Campo Limpo. Foi uma do Arrastão? Sim, eu comecei no Arrastão e depois eles mudaram para outra rua próximo. Eu fiquei um tempo lá também. Que legal. Foi a nossa segunda unidade. Eu adorava o Arrastão. Acho que a primeira foi do Fábrica de Cultura, né? É da Fábrica de Criatividade no Capão Redondo. Isso. Muito bom. E aí o terceiro setor, ele tem essa função. O setor 2.000, ele tem essa função de pegar o melhor dos dois mundos e são negócios que nascem com essa missão de resolver problemas sociais. Porque a premissa é que eles conseguem ter uma escala grande e, ao mesmo tempo, ser mais sustentável do que as ONGs, que dependem muito de doação. Então, na ONG, sempre que você quer ampliar a sua base de beneficiários, né, do seu projeto, você tem que gastar mais dinheiro e captar mais recurso. E se você tem um modelo de negócio e o seu cliente também é a pessoa que você quer beneficiar, quanto mais você aumenta o seu impacto, mais também você consegue ser sustentável financeiramente. E tem muita coisa para falar disso. Eu recomendo começar lendo o Yunus, que é a principal referência internacional no tema, ganhou o Prêmio Nobel da Paz e fundou um banco de microcrédito só voltado, né, para mulheres em Bangladesh. Então, ele é super inspirador, vocês vão adorar. Tem muito conteúdo dele disponível na internet, livro, ele é, tipo, super conhecido. E comecem lendo ele, assim, que ele é a melhor referência. Eu vou até jogar o nome dele aqui, para depois, quem tiver interesse, buscar e saber mais. Acho que é isso. Obrigada, Ana. No caso da Fire2, como que vocês modelavam isso? A questão do negócio de impacto social? Por que seria um negócio social e não um negócio ou uma ONG? Porque a gente tinha um foco em oferecer aula de inglês a um preço acessível e com qualidade para alunos de classe média ou baixa que não teriam condições de pagar um curso tradicional. Então, a gente conseguia isso de duas maneiras. A parte de ser barato, a gente conseguia porque a gente fazia parceria com ONGs locais, então a gente não precisava comprar um prédio e montar toda uma infraestrutura de escola. A gente alugava salas e espaços ociosos dentro de organizações que já existiam nas comunidades, geralmente ONGs. Então, a gente conseguia reduzir um custo fixo de operação e, ao mesmo tempo, gerar uma receita para a ONG, que podia usar um espaço que não estava sendo utilizado em algumas horas do dia e a gente ainda pagava um valor de aluguel para elas. E, além disso, a gente tinha uma outra inovação, que, ao mesmo tempo que reduzia o nosso custo, também permitia que os alunos, né, sentissem que era um curso de mais qualidade ou mais engajador, que é o fato de a gente só trabalhar com professores estrangeiros. Então, a mesma experiência que eu tive indo dar aula na escola pública de Milão, na Itália, pela IESEC, que é uma organização que trabalha com intercâmbios de universitários, eu vou até colocar o nome aqui depois, tem site, está atuando no mundo inteiro. A motivação dos professores que vinham para o Brasil não era ganhar dinheiro, era ter uma experiência de intercâmbio social em outro país. Então, a gente pagava todos os custos, não pagava passagem aérea, mas pagava alimentação, moradia e transporte para que eles dessem as aulas durante alguns meses. E aí a gente conseguia, ao mesmo tempo, reduzir o nosso custo financeiro para ter um preço acessível para o aluno e também trazer essa parte do intercâmbio cultural e dessa troca que tornava mais interessante do que fazer num modelo tradicional. Então, a gente era um negócio de impacto porque a gente não precisava captar recursos de doação, a gente se sustentava com a mensalidade que a gente cobrava dos alunos, que era um valor bem abaixo do mercado, e, ao mesmo tempo, a gente também tinha o foco em alunos que estavam morando em regiões mais afastadas, periféricas, e que não teriam recurso financeiro para pagar um curso mais tradicional e mais caro. Então, acho que, em linhas gerais, eram esses os diferenciais do modelo. Super obrigada, Ana, porque eu acho muito bom quando a gente traz, assim, né, o entrevistado, entender um pouco esse lugar de fala e também para que eles comecem a pensar sobre as suas trajetórias profissionais. Eles estão num curso de graduação, então em breve, eles já estão agora no terceiro ano, em breve eles vão começar a pensar também, né, como eles querem atuar na educação. Então, acho que é sempre interessante essas trocas também para eles. E aí, se você quiser compartilhar agora o seu material de currículo e a gente entrar um pouquinho mais no nosso tema.
Tá bom. Eu preparei alguns slides só para contar um pouco para vocês como foi a minha trajetória nessa experiência da construção curricular com o Estado de São Paulo. Eu fui só um pedacinho, porque é um currículo muito grande que envolve muitas pessoas, mas eu vou trazer para vocês a minha experiência e conectar com algumas questões que eu acho que são mais macro e vocês podem também ligar os pontos depois com outros textos que vocês leram ou sempre que vocês forem discutir currículo. Então, eu vou tentar não me alongar também nessa parte para a gente conseguir ter mais discussão depois. Vocês estão vendo a minha tela, né? Boa. Então, eu vou contar um pouquinho da minha participação na construção do novo currículo para o ensino médio no estado de São Paulo. E aqui eu só coloquei, dividi em 4 partes. Primeiro eu vou dar uma introdução sobre currículo e algumas coisas que eu acho importante a gente falar antes. Depois eu vou contar um pouquinho como foi esse processo de participar da construção curricular. Compartilhar alguns desafios que eu enfrentei, né? Eu não trabalhei sozinha, tinha outras 2 pessoas, estudantes também de mestrado trabalhando comigo. E aí, próximos passos, depois que eu terminei a primeira fase de escrever o currículo, quais foram, né, os próximos passos para que o currículo, de fato, começasse a ser validado, testado e até implementado. Então, na primeira parte de introdução e racional, acho que eu trouxe essa frase do Aristóteles, que foi a mesma que eu usei quando eu apresentei também lá em Stanford, que eu participei de um seminário que eu apresentei, que é que a gente não... É difícil a gente concordar sobre as coisas que valem a pena serem ensinadas. Então, decidir o que vale a pena saber, e especialmente aquilo que não vale a pena saber, é uma decisão que carrega muito poder. Então, como ela carrega muito poder, essas decisões curriculares, elas não dizem respeito só ao que acontece dentro da escola. Elas são decisões... E acho que hoje a gente está num contexto que a gente percebe muito isso, como que a educação ficou num campo em que tudo que se fala é completamente politizado e ideológico. Obviamente, ninguém é neutro e a educação carrega ideologia, mas a gente está também num momento em que a gente percebe como essas decisões e a educação está ali no centro do debate político. Então, acho que isso o currículo é isso, o currículo que vem do grego, né, vem do latim, que é o pathway, que é a trajetória onde você anda. Então, quem vai dar a trilha, a estrada que vai te levar para algum lugar é o currículo, então é o caminho que você percorre. Então, escolher o caminho que jovens e crianças vão percorrer para se tornar alguma coisa no futuro é algo muito relevante. E por ser muito relevante, geralmente decidir o que está ou não no currículo são debates sociais que às vezes podem ficar muito acalorados e que também tem muitas coisas aí para a gente ir descascando e entender o que está envolvido. Então, acho que algumas questões para guiar a conversa de hoje, e até para vocês depois quando pensarem sobre currículo, é pensar como que estruturas de poder se relacionam com as decisões curriculares, de entender quais são os principais elementos que constituem um currículo alinhado, e aí quando eu digo alinhado, não é que existe um modelo só de currículo perfeito, mas quais são os principais elementos que garantem que o currículo vai entregar aquilo que ele se propõe. Tem um terceiro ponto que é como identificar a ideologia de um currículo. Algumas vezes ela vem explícita, mas ela sempre está implícita. Então, como a gente entende o que a pessoa, quem escreveu aquele currículo, qual a visão de mundo, o que ela espera para aqueles alunos, o que ela quer com aquela proposta de aprendizado, de conteúdo. O quarto ponto, qual que é o papel dos diferentes atores nesse processo de construção curricular? Então, qual que é o papel do professor, do aluno, dos pais, de especialistas, de gestores públicos? Tem muitas pessoas envolvidas e como que cada um participa? Em que momento? Não tem uma resposta certa para isso, mas é um ponto bom para a gente pensar e juntos construir e discutir. E por último, quais são os principais desafios da implementação de um currículo? E aqui eu estou trazendo muito essa experiência que eu tive, que foi muito macro. Como eu estava participando da construção de um currículo estadual, numa escala muito grande. Eu acho que em nível local, se você está construindo um currículo de uma escola, talvez seja menos desafiador a implementação, porque você está muito próximo da realidade e dos alunos, daquela comunidade escolar. Então, acho que para esse caso que eu vou apresentar, isso teve um outro nível. Para dar um contexto da parceria, essa oportunidade de participar da construção curricular aconteceu pelo estágio que eu fui fazer na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E aí, depois que eu terminei o estágio, eu falei que eu gostaria de continuar em contato com eles e, se possível, conectar algumas coisas que eu estava aprendendo no mestrado em Stanford com desafios que eles tivessem na secretaria. E aí, o coordenador pedagógico geral da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo falou que eles estavam num desafio de escrever o currículo para o novo ensino médio. E aí já começa um dos elementos que acho que é legal vocês ficarem, né, atentos, e que entra muito nisso, né? Qual o papel de cada ator na construção do currículo,
é que eles dividiram, como o currículo é muito grande, tem várias frentes, eles dividiram todas as partes do currículo, e eles tinham uma parte do currículo que eles queriam fazer para ciências humanas e sociais, eles queriam ter um módulo voltado para educação política. E eles fizeram uma parceria com a Politize, que é uma ONG que trabalha com educação política, para ajudar eles a escrever a parte de educação política. E aí a proposta que chegou para mim foi a gente trabalhar junto com o Politize para escrever um trecho desse currículo, considerando que o Politize era uma ONG que trabalhava com educação política, e eu e outros 2 amigos de Stanford, também brasileiros, a gente estava estudando o currículo, então a gente teria o olhar mais de quem está estudando currículo, e o Politize mais um olhar de conteúdo de quem está trabalhando com educação política. Então, só aqui a gente já percebeu quem eram os principais atores envolvidos. Então, tinha o formulador de política pública, tinha uma ONG e tinha um especialista que seria alunos de mestrado que estão estudando o currículo. Então, aqui a gente já viu quais foram os atores que estavam ali na linha de frente da construção desse currículo. E isso aqui foi uma escolha. Então, não tem certo nem errado, foi uma decisão que o gestor tomou naquele momento. Ele poderia ter chamado outras organizações, outros atores, para participar dessa composição curricular. Só para dar um pouco do tamanho, né, do desafio, a rede estadual de educação em São Paulo tem 3,5 milhões de alunos, tem cerca de 190 mil professores, são 91 distritos escolares e 5 mil escolas. Então, é uma rede muito grande. A gente estava pensando num currículo para um aluno que tinha um perfil muito diverso e para uma escala muito grande. Então, acho que isso aí também, já antecipando, foi um desafio que a gente teve. Agora, falando um pouquinho do processo de construção curricular, de como foi, né, esse contexto, a gente estava dentro do contexto do novo ensino médio, então, com a Base Nacional Comum Curricular aprovada e com a adaptação que cada estado está fazendo para o novo ensino médio, que vai ter uma base comum, que é de 1.800 horas, e uma base, e depois um itinerário formativo, onde o aluno opta por qual área, campo do conhecimento, ele quer cursar. Então, a parte que eu participei é essa que está em amarelo, que é dentro do itinerário formativo de ciências humanas e sociologia. Então, dentro de todo esse universo que é o currículo, eu participei de um pedacinho da parte de ciências humanas e sociais. E isso quer dizer o quê? Eu acho que isso quer dizer que para todas as outras caixinhas e até para a parte geral, tinham outros atores envolvidos, outras organizações parceiras, outros especialistas. Então, quando a gente pensar no currículo todo, foi muita gente envolvida e cada um trouxe um modo de fazer que talvez não um pouco diferente. Então, também eu acho que o currículo todo, quando a gente pensou, nossa, o nosso currículo é uma parte pequena de algo muito maior, e como que isso foi se constituindo. Então, acho que aqui é para vocês terem um panorama. E aí, o que aconteceu? Dentro dessa parte, desse itinerário que está aqui, né, só voltando, de ciências humanas e sociais, dentro desse itinerário, um dos tópicos era a educação política. Para o tópico de educação política, a ONG do Politize criou essa estrutura. Então, o Politize mandou para a gente 5 unidades com temáticas que eles gostariam de trabalhar dentro do tema de educação política. E o que a gente combinou com eles, pelo número de horas que a gente poderia disponibilizar, é que a gente ia pegar uma das unidades e escrever o currículo para uma dessas unidades, que foi inovação social com foco em mobilização comunitária. E aí, o que o Politize falou para a gente é que para cada uma dessas unidades, eles tinham uma organização parceira que era especialista naquele tema. Então, assim, olha quantas pessoas participaram da construção curricular. Eu estou mostrando para vocês o pedacinho que eu escrevi. E aqui, né, depois de apresentar essa estrutura, a parte teórica que a gente utilizou, eu e os outros 2 alunos de mestrado que trabalharam comigo, foi um livro chamado Backward Design, que é um livro que foi traduzido para o português, acho que já tem aqui no Brasil também, que ensina a construção curricular, e é um método que a gente aprendeu e a gente achou muito útil para aplicar aqui nesse contexto, que é, você começa a pensar o currículo de trás para frente. Porque quando a gente fala em escrever um currículo, a primeira coisa que vem na cabeça é qual o conteúdo que eu vou ensinar. E aqui a proposta é a gente inverter o conteúdo e a experiência de aprendizado ser o último elemento. Então, a gente começa olhando quais são os objetivos de aprendizagem, quais são os resultados desejáveis, e depois disso a gente identifica qual que é a evidência que a gente vai ter para saber se o aluno chegou ou não naquele resultado. Seria uma forma de avaliação.
Mas aí não é uma avaliação tradicional com prova, é qualquer forma, qualquer evidência que você possa utilizar para saber se o aluno atingiu aquele objetivo ou não. Seja conseguir escrever um texto, seja conseguir fazer uma apresentação, fazer tipo um desenho ou participar de uma construção em grupo, enfim, diversas formas que podem ser utilizadas como evidência para saber se os alunos, os estudantes chegaram no objetivo de aprendizagem ou não. E depois que a gente determinou o que a gente espera, como a gente vai determinar a evidência para saber se a gente chegou lá, aí a gente pensa como planejar essa experiência de aprendizado, qual que é o conteúdo e como ele vai ser apresentado. Então, a gente usou essa estrutura inversa do backward design na construção curricular. Aqui tem alguns elementos dentro dessa estrutura, que é pensar a compreensão duradoura, que é esse porquê. Então, qual que é a compreensão essencial que eu quero que o aluno tire desse conteúdo? A avaliação é o quê? O que eu espero que esse aluno aprenda? O que vai ser tangível? O que ele vai saber? O que ele vai sair daqui sabendo fazer diferente? Como que ele vai mostrar para o mundo aquilo que ele aprendeu? Como que a gente vai conseguir observar o antes e o depois dele participar dessa aula? O que vai ter de diferente? Tem as perguntas essenciais, que são perguntas guias, que ajudam a gente a fazer um aquecimento para o conteúdo. Tem uma questão de flexibilidade e fidelidade, que aqui é muito um conceito de como a gente é flexível para adaptar o que a gente pensou para o perfil do nosso aluno e, ao mesmo tempo, a gente sempre coloca o objetivo de aprendizagem e é fiel a ele. Então, a gente nunca se desconecta do objetivo que a gente tinha pensado. E, por último, tem uma questão de interação também com os alunos, que aí é mais como esse conteúdo vai ser apresentado, como esse aprendizado vai ser construído. Eu sei que é bastante coisa, eu só quis trazer assim uma big picture e depois, se vocês quiserem mais detalhamento, eu posso compartilhar até com a Tati as referências e vocês podem ler e se aprofundar mais. E, enfim, aqui esse foi os elementos que a gente utilizou. E uma das questões que a gente sempre se fazia quando a gente estava construindo esse currículo é quem deve participar da construção do currículo e como. Porque a gente, nas discussões que a gente fez, né, na aula de currículo que a gente participou, a gente sempre percebia que cada um tem um viés diferente. Então, acadêmicos e especialistas têm uma visão para o conteúdo que tem que ser ensinado e como ele tem que ser ensinado, gestores públicos têm outras, os professores, que são uma parte fundamental, porque eles que de fato vão implementar o currículo e sem a participação deles o currículo não faz sentido, os estudantes, que também têm que estar representados, os pais, diretores escolares, editoras, instituições religiosas. Aqui eu não estou falando que elas devem ser ouvidas, mas eu estou trazendo que na sociedade que nós vivemos, a gente também tem atores religiosos que querem participar da construção curricular, a gente vê isso hoje muito forte. Lideranças políticas locais, aqui é muito num nível mais que seria do município, então um prefeito de uma cidade tem que ter gerência sobre o currículo da educação infantil e da educação do fundamental. Líderes comunitários, sindicatos, ONGs e fundações. Então, nesse caso, a gente viu que a Politize, que é uma ONG, teve um papel muito importante na construção do currículo, porque ela ajudou a definir quais seriam as unidades de educação política. Então, eles tiveram um papel que é muito relevante. Isso foi uma escolha do gestor público que tinha o poder de tomar aquela decisão naquele momento. Então, acho que isso é mais para a gente pensar. Partidos políticos, então a gente vê também essa influência. E a gente também tem que pensar se na construção curricular os interesses, né, como que a gente vai elencar os interesses nacionais e os interesses regionais. Então, o interesse nacional seria muito mais o governo federal tendo um papel mais ativo em determinar o que tem que estar no currículo, e os interesses regionais seria o governo estadual tendo mais gerência em falar o que vai ou não estar no currículo. Hoje em dia, no Brasil, é o Estado que é responsável por fazer a construção curricular. Então, a gente tem bastante, né, poder ali, a responsabilidade no Estado. A BNCC é um documento nacional, mas ela é um documento amplo e ela não contém exatamente o que vai estar no currículo ou como aquilo vai ser ensinado. Então, a gente vê aí que tem uma predominância na questão mais do Estado. Mas acho que, enfim, eu só trouxe para a gente ir pensando, sempre que a gente vê um currículo, né, a gente pensar quem escreveu, quem foi privilegiado, qual voz está falando mais alto nesse currículo. E aí também para a gente pensar como cada um desses atores pode se envolver, se deve ou não se envolver, de que maneira, quando. Então, acho que alguns dos dilemas aí de construção curricular. Aqui é um pouco do nosso currículo, né, o que a gente escreveu, de mobilização comunitária, que é o currículo de Liderando a Mudança Social, foi assim que a gente chamou.
E aqui a gente dividiu o nosso currículo em 5 unidades. Então, a gente trouxe um pouquinho de mobilização social, de detalhar, enfim, tipos de mobilização. E a gente também, nas últimas 3 unidades, a gente colocou uma coisa mais mão na massa, que era uma questão mais de como a gente organiza uma mobilização na própria escola, uma mobilização comunitária, dentro da escola, para os alunos verem se eles entenderam ou não os conceitos, se eles conseguem aplicar. Então, não tinha uma prova, mas era uma coisa muito prática. Depois que a gente leu sobre mobilização comunitária e movimentos sociais, vamos escolher um problema da escola e a gente vai se organizar para resolver esse problema. Então, esse foi a nossa evidência, né? Voltando aqui um pouco, quando a gente falou em identificar resultados desejáveis, a primeira coisa que a gente definiu a gente quer que os alunos terminem a nossa unidade sabendo organizar uma mobilização comunitária. Esse vai ser o nosso objetivo de aprendizado. E a evidência que a gente vai ver é se eles, enfim, se eles conseguiram ou não cumprir com o planejado, mas não só isso, o que eles aprenderam durante o processo. Então, a gente começou daí para depois pensar em qual o conteúdo, como a gente vai ensinar e como a gente vai fazer a divisão das aulas. E aqui é um pouquinho da cara que teve, né? Tá em inglês, a gente escreveu em inglês, depois traduziu para o português, mas eu tinha formatadinho assim em inglês, mas depois eu posso mandar para vocês também a versão em português. É só para vocês verem a estrutura. Então, a gente começava com o nome da lição do dia, né, da aula. A gente colocava o tempo, então, quantas aulas ia demorar para passar naquele conteúdo. A gente conectava com os itinerários formativos, os 2 que a gente estava trabalhando. A gente tinha uma questão norteadora, né, essa essential question, que é a questão essencial, então, para guiar a aula. Usa as compreensões duradouras embaixo, que são os tópicos que a gente esperava que os alunos entendessem ao final daquela aula. A forma de avaliação, então como a gente ia avaliar se os alunos chegaram naqueles objetivos para aquela aula ou não. Embaixo as atividades âncora, quais atividades que o professor teria que fazer durante a aula. Os materiais necessários. E aí algumas dicas que a gente criou de como o professor podia fazer a gestão da sala de aula. E aí embaixo a gente detalhava as atividades e essa dica de gestão de sala de aula. Então, acho que só para trazer também um pouquinho do layout. E por último, acho que eu estou, né, já falando muito, trazer alguns desafios aqui que a gente enfrentou construindo esse currículo, porque a gente tinha poucas informações sobre o perfil do aluno e era numa escala muito grande. Então, eram 3,5 milhões de alunos que poderiam ser, de alguma forma, expostos a esse currículo. Não todos, porque no itinerário formativo, os alunos escolhem qual itinerário eles vão cursar e nem todos vão fazer o itinerário de ciências humanas e sociais. Mas mesmo que não sejam todos, se a gente pegar um universo de 3,5 milhões, já é muita gente. Gente que mora no interior, gente que mora na capital, gente que vai morar na periferia, gente que vai morar em bairros que são mais privilegiados. Então, a gente teve que construir um currículo que ia servir todos esses alunos. Esse foi um desafio. O segundo foi o papel dos professores na construção e implementação do currículo. Então, nessa fase inicial, os professores eles não estavam envolvidos. A gente não teve nenhuma interação com o professor de ensino médio da rede estadual de São Paulo. Os professores, depois que a gente construiu e escreveu, os professores iam ter um momento de validação, né, um comitê de professores de validar, de implementar ou até sugerir melhorias. Mas a gente também ficou pensando muito que o papel dos professores aqui veio depois que já tinha um currículo estabelecido para os professores testarem e validarem, fazerem considerações. Então, a gente também ficou se questionando um pouco disso, porque o professor é quem mais conhece o aluno, né? Ele que está interagindo com aquele aluno todos os dias. Um terceiro ponto foi a trajetória profissional dos alunos depois do ensino médio. Então, o itinerário formativo, ele tinha uma demanda muito grande do Estado de que ele tivesse conexão com a carreira e a profissão dos alunos depois. Então, acho que esse foi um desafio para a gente também pensar, a gente está ensinando mobilização comunitária. Como que eu conecto isso com uma possível profissão depois? Né? Como que eu conecto esse itinerário? E, por último, a gente não saber quais escolas e municípios iam ofertar o itinerário que a gente estava ajudando a construir. Então, essa divisão não foi feita antes, ela ia ser feita só depois. Então, todo mundo que escreveu o currículo escreveu pensando que ele poderia ser implementado em qualquer município, em qualquer escola de um estado gigante como São Paulo. Então, acho que esse foi um desafio. E de próximos passos, depois que a gente terminou de escrever essa primeira versão,
o currículo foi mandado para ser revisado por especialistas no campo de ciências humanas e inovação social. A gente usou um material, um livro como base para fazer a parte mais conceitual do currículo, mas mesmo assim outros especialistas iam dar o seu parecer. O currículo vai ser testado em algumas escolas para ver de fato como os professores utilizam ele, interagem, fazer ajustes. Isso ficou agora atrasado por conta, né, do contexto que a gente está, das aulas remotas e tudo. E por último, depois que o currículo for validado, é uma parte aí do Estado de fazer a formação dos professores e o acompanhamento também da implementação desse currículo. Então, tem uma formação inicial, mas depois tem os acompanhamentos para atualização, enfim, para ver como isso está sendo, né, absorvido pelos professores. Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu falei bastante, mas eu queria trazer para vocês o máximo assim, de informação para vocês terem uma visão geral de como foi construir uma parte desse currículo. Mas acho que é isso. Eu deixei meu e-mail aqui também. Se vocês quiserem me escrever ou tirar dúvidas, vou ficar super feliz em conversar com vocês depois. Então, aqui vou... Vixe, Tati, agora que eu vi... Ah, já tem 30 minutos, né? Beleza. Não, tá ótimo, você fez a apresentação em 20 minutos, foi super completa. Falou mais rápido que eu. Mas foi ótimo. Vou abrir agora para as perguntas, comentários do pessoal. Eu também já tenho algumas. Beleza. Eu tenho uma pergunta. Você estava falando, né, que você teve essa experiência, acho que em Stanford, fora. O que fez você procurar essa experiência, né? Você acha que você encontraria algo na nossa cidade ou no nosso país? E eu percebi que teve uma grande contribuição, porque muito do material que você traz está em inglês, né? Então, não sei se foram ideias que você foi pegando de outros documentos, que foram completando, né? Então, qual foi o tamanho dessa experiência, né? O quanto contribuiu e por que fez você ir atrás dessa experiência no exterior? Obrigada, Vitória, pela pergunta. É uma ótima pergunta. Eu acho que tem alguns pontos. Acho que 3 motivos principais me fizeram buscar essa experiência do mestrado em educação fora. E eu já começo dizendo que, assim, eu não acho que os mestrados em educação fora do Brasil deixam a desejar para bons mestrados de educação no Brasil. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz em Stanford é que tinha a frase do Paulo Freire na parede, tinha um quadro de uma carta que o Paulo Freire escreveu para um professor de Stanford na parede de Stanford. Então, isso me mostrou muito o quanto a gente também tem muitos bons pensadores, ótimos teóricos, e que a gente está lá representado, assim. Então, acho que isso me deixou muito feliz. No meu caso em específico, eu acho que foram 3 coisas que acho que são pontos positivos. O primeiro é que dá um contexto internacional. Então, lá eu estava estudando com pessoas de educação de diversos países do mundo. Eu conheci americanos, conheci russos, chineses, conheci pessoas da América Latina, do Peru. Então, eu consegui estar exposta a um ambiente mais internacional, que era uma das coisas que eu buscava, para mim, mais pessoalmente, para minha carreira. Teve um segundo aspecto, que aí eu acho que tem mais a ver com a proposta curricular, que nos Estados Unidos tem muitos cursos de mestrado em educação que não são voltados para a parte pedagógica. Então, por exemplo, o que eu fiz era voltado para política pública em educação. E tem um que é voltado para comparação internacional entre países. Então, comparar a educação por região, América Latina, analisar o PISA, ver como diferentes regiões estão se desenvolvendo em educação ou não. Então, tinha uma proposta mais de abordagem internacional comparada. E eu acho que, dependendo do assunto que você quiser estudar, talvez possam ter cursos fora do Brasil que vai atender melhor o tema que você quer, mas a maioria, acho que tem muitos que o Brasil atende super bem, principalmente quando a gente vai para a parte mais pedagógica. Então, em Stanford, por exemplo, não tem curso muito voltado para pedagogia, é educação num sentido mais sistêmico. Então, os cursos que eu fiz, tinham alguns que eram mais voltados para pedagogia, como esse de currículo, mas eu fiz muitas matérias que não eram voltadas para pedagogia, eram outros aspectos da educação. Economia da educação, sociologia da educação, política pública, educação internacional comparada. Então, acho que depende muito do que você quer. Como eu queria trabalhar com o governo, eu queria uma coisa mais para política pública. Então, acho que esse foi o segundo elemento. E o terceiro, que também eu preciso falar, eu não acho que foi só uma questão de ser internacional, mas acho que foi o que pesou para mim foi o nome da universidade. Então, eu não sairia do Brasil para fazer mestrado numa universidade americana que não fosse uma universidade que a gente reconhece aqui no Brasil, que é nomeada, porque foi uma decisão mais estratégica de carreira. Então, querendo ou não, valoriza bastante
te valoriza profissionalmente se você está numa dessas universidades que é muito renomadas, porque você tem acesso a muitas pessoas, você consegue, por exemplo, eu só consegui ir para a Secretaria de Educação porque eu conheci o secretário de Educação em Stanford. Ele foi lá para Stanford participar de um seminário e eu tive a oportunidade de interagir com ele. No Brasil, eu não teria essa oportunidade. E é bizarro, assim, né? Porque a gente está mais próximo fisicamente, mas como essas universidades são muito conceituadas, elas acabam concentrando poucas pessoas que são as principais naquelas áreas. Então, você ganha um acesso direto a pessoas que podem te abrir muitas portas. Então, acho que teve um ponto que foi mais estratégico aí de carreira, em pensar, tá, é uma universidade que vai me alavancar profissionalmente, que eu vou ter mais contato, tudo. E aí, acho que foram esses 3 principais. Mas, academicamente, eu não acho que nossas universidades, boas universidades, ficam atrás. Acho que mais isso. Aqui tem uma pergunta, se eu poderia falar mais sobre os aspectos que a gente considerou ao elaborar um currículo que pudesse contemplar e ser implementado nas cidades do estado em geral. Sim, acho que como esse foi um dos principais desafios, o que a gente decidiu muito cedo é que a gente ia construir um currículo. O currículo é sempre para o professor, né? Mas, obrigada a você, Vitória. O currículo é sempre para o professor, mas no nosso caso, a gente quis fazer ele um currículo, assim, melhor amigo do professor. Então, o que a gente pensou? A gente não conhece a realidade desses alunos, não só porque é uma escala muito grande, mas porque a gente não tem vivência com esses alunos. Quem conhece os alunos são os professores. Então, o que a gente tem que fazer é escrever um currículo que vai facilitar para o professor. E aí, a gente deixou espaços no currículo para que o professor adaptasse, trazendo a realidade do contexto onde ele estava inserido. Então, vou dar um exemplo prático de como a gente implementou isso. A gente sugeriu que no começo de cada aula, eles fizessem uma roda de conversa com os alunos para ouvir o que eles já sabiam sobre aquele tema. E aí, nesse momento, era o momento do professor coletar as informações e poder moldar o que a gente tinha pensado para a realidade daquele aluno. E aí, a gente colocou nas dicas, né, de gestão de sala de aula, falar, se os alunos demonstrarem interesse pelo conhecimento pelo tema, siga por esse caminho. Se os alunos demonstrarem dificuldade, siga por esse. Então, a gente fez algumas orientações, obviamente ainda genéricas, porque a gente não tem como antecipar, né, o que os alunos vão trazer, mas que ajudasse o professor a adaptar. Então, acho que a gente usou um pouco essa estratégia, dado que a gente não conhecia direito esse aluno e nem tanto também o professor. Mas aí a gente parte do princípio que a gente ia focar no professor e criar esses momentos no currículo para que ele tivesse esse espaço de trazer a perspectiva dos alunos, da realidade local e tudo. Então, acho que foi mais nesse sentido que a gente fez. Não sei se tem mais perguntas. Obrigada a você, Lúcia. Ana, queria que você falasse um pouquinho também da experiência que a gente está tendo agora no currículo do Amapá, né? Então, a Ana e eu, a gente trabalha junto como consultor externo do currículo do Amapá, do currículo do ensino médio, e a metodologia utilizada é o Design Thinking e a cocriação. Então, se você puder falar um pouquinho como que a cocriação e essas metodologias podem auxiliar na construção do currículo, como que a gente consegue ouvir, né, os integrantes da secretaria, a comunidade. Se você puder falar um pouquinho desse fazer também, essa elaboração na secretaria. Sim. Então, o contexto do Amapá é um pouco diferente do contexto do estado de São Paulo, porque no estado de São Paulo, como eu mostrei para vocês, eu fiz uma partezinha, né, eu fiz uma engrenagem de uma estrutura muito maior. Então, eu escrevi uma partezinha de um currículo que já era muito grande. Com a Secretaria do Amapá, o projeto que a gente está trabalhando, a gente tem um escopo bem maior. Então, a gente está ajudando o estado a pensar o planejamento para implementar todo o ensino médio com um foco maior na questão do itinerário de formação técnica e profissional. Eu vou depois responder também os comentários aqui, tá? Só vou terminar essa pergunta da Tati, depois eu vou tocar nesses pontos que vocês estão mandando aqui no chat. E aí, no estado do Amapá, a gente tem uma visão mais geral do todo. Então, a gente não está olhando só para o currículo, a gente não está escrevendo o currículo, a gente está pensando na implementação de um modo geral. É uma coisa mais estratégica do que operacional. Com o estado de São Paulo, eu botei mais a mão na massa. Eles já tinham o estratégico, já tinham os parceiros, já sabiam o que era para fazer, eu só escrevi uma parte. E aí, pegando um pouco, né, o gancho do que a Tati falou, de como as ferramentas de design ajudam, quando a gente entrou nesse projeto para ajudar o estado do Amapá a implementar o novo ensino médio,
eu estava com muito receio, porque eu nunca fui para Amapá, eu pouco conhecia da realidade educacional do Amapá, e eu falei assim, gente, como que eu vou trazer... Tudo bem, eu posso ler os dados, compilar um monte de dados e falar, olha, pelos dados que eu li, tem esse diagnóstico, mas como que eu vou propor alguma coisa para um estado que eu nunca fui, que eu não conheço tão bem a realidade? Então, eu acho que o ponto do nosso trabalho estar dando certo é justamente porque a gente está usando as metodologias do Design Thinking, onde a gente não traz a solução para eles, a gente cria momentos que são oficinas, onde a gente constrói com eles o planejamento para implementar o novo ensino médio. Então, tudo que a gente faz com o Estado, no primeiro momento teve uma parte mais da gente coletar dados, então a gente foi pesquisar número de alunos, a gente foi pesquisar a gestão, pesquisou várias coisas. A Tati, tipo, super ótima com os dados, ela falou, não, a gente precisa trazer mais dados, porque o pessoal da Amapá não sabe direito, e aí a gente pergunta quantos alunos tem, eles, sabe, precisa checar na planilha, enfim, a gente ajudou eles a organizar um pouco a dimensão e trazer dados, mas depois desse primeiro momento, tudo que a gente construiu veio deles. Então, nas oficinas, a gente facilita um processo onde a gente primeiro começou coletando quais eram os desafios que eles enxergavam para implementar o novo ensino médio. Depois, a gente teve uma segunda oficina, onde eles geraram oportunidades pensando nos desafios. Então, foi legal. Primeiro, a gente entendeu qual que é o tamanho do problema. Agora, vamos pensar como que a gente resolve esses desafios. E aí, eles foram gerando oportunidades. Depois, a gente teve um exercício de priorizar essas oportunidades e começar a pensar nelas como estratégias. Então, quais seriam as ações que a gente teria que tomar para essas oportunidades acontecerem? Quem são os responsáveis? E agora a gente está indo para uma última etapa, que vai ser a última oficina essa semana, de implementação dessa estratégia. Então, a gente vai dividir o trabalho, colocar no cronograma, a gente vai aí fazer um plano de implementação. Então, mas foi fundamental porque tudo que a gente fez veio deles. Eu não falei qual era o problema, eu não falei qual era a solução, eu não falei quem ia resolver. A gente só criou momentos juntando a equipe da Secretaria de Educação para que eles pensassem sobre isso juntos e trouxessem os desafios, as oportunidades e como eles iam endereçar esses pontos. Então, acho que a gente teve uma construção aí conjunta, que é um pouco isso que a Tati estava falando, né? Como que a gente facilita esse processo e faz essa escuta. Acho que foi isso. Vamos olhar o que está aqui no chat. Júlia, obrigada a você pelo carinho. Nath, falando que ela fez um estágio sobre currículo, onde ela fala sobre a participação do aluno na elaboração do currículo ou da maneira dos conhecimentos necessários chegarem aos alunos. E se eu acho que o aluno podia ter uma participação maior neste processo, tanto nos conhecimentos como na forma de abordagem. Eu vou começar por essa da Nath, depois vou na da Jamile. Sim, eu acho que sim. E tanto que quando esse processo de construir currículo, eu estava fazendo uma disciplina em Stanford que era construção curricular. E a gente tinha discussões semanais nas aulas com os outros alunos que também estavam escrevendo currículos para outras organizações. E um dos pontos que a gente sempre falava era esse, assim, como que a gente não faz um currículo pensado para o aluno. Porque a gente tem uma visão de que o aluno ele está lá para receber, a gente vai depositar lá um pouco educação bancária, né, trazendo o Paulo Freire, e a gente não vê que o aluno ele tem interesses, ele tem perspectivas e ele tem que estar num primeiro plano da construção curricular. Como fazer isso é um desafio, principalmente se a gente pensar em escala. Então, o Estado de São Paulo fez uma escuta, eles fizeram um questionário para os jovens para saber quais eram os temas que eles gostariam de ver no currículo. Eles até mandaram esses dados para a gente. Só que os alunos, assim, os temas que eles queriam no currículo eram temas menos conceituais e que tinham muito mais a ver com o momento de vida que eles estavam. Então, eles queriam falar de sexualidade, eles queriam falar de bullying, eles queriam falar de carreira, eles queriam falar dos desafios que são próprios da fase de vida que eles estão. E a gente tem pouco momento na escola também, até no currículo, para entender que aquele aluno que está lá, às vezes a coisa que ele mais está se preocupando naquele momento é entender aquele conteúdo específico daquela teoria, mas com tudo que está acontecendo com ele, né? Que ele está mudando psicologicamente, o corpo está mudando, como ele se enxerga, as relações sociais, tudo. Então, acho que a gente ficou muito com essa reflexão, o quanto que às vezes é difícil fazer essa conexão. Então, eu não sei, assim, eu não tenho uma resposta certa de como fazer isso, mas eu acho que esse é um ponto fundamental, assim, como a gente consegue aproximar essa construção. E, assim, o que eu acho, mas aí eu tô falando acho porque eu não tô trazendo aqui uma opinião de vários especialistas e leitura e tudo. Eu acho que uma forma de fazer isso é quando a gente consegue fazer uma construção curricular que é muito voltada para o contexto de quem está implementando aquele currículo. Então, deixar espaço para que a escola tenha uma gerência, para que o professor tenha uma gerência em parte daquele currículo.
Porque aí eles têm condições de, conhecendo esse aluno, trazer esse aluno mais para perto para, né, participar dessa construção curricular. Obviamente, considerando que eles também vão valorizar isso e vão dar esse espaço para o aluno, né? Que eles não vão se apropriar e, enfim, e não escutar. Mas eu acho que... Antes de você ir para outra questão, só detalhe um pouquinho mais esse aspecto que você trouxe agora, né? Da escola, do papel do diretor e do professor, na sua própria experiência como diretora, né? Voltando para outra disciplina de gestão, fazer essa conexão também entre currículo e gestão. Como que se apresenta esse currículo na escola? Né? Como que isso chega? Como que vocês vão trabalhar isso depois com os professores? Como que é esse currículo entrando na unidade escolar? Sim. Na escola que eu trabalhei, não era uma escola pública, né? Era uma escola privada para classe média e média baixa, e era uma escola que usava sistema de ensino. Então, nesse caso, na escola que eu trabalhava, retomando um pouco aquele slide, né, que eu mostrei para vocês, quem tinha gerência, no caso, sobre o currículo era a editora. As editoras, ou não só as editoras, mas as empresas que estavam fornecendo o sistema de ensino, que antes era objetivo e depois trocou para os SAIs. Então, a gente recebia pronto, né, os conteúdos, o material didático, tudo, e tinha um trabalho depois dos professores de adaptar aquilo e construir os planos de aula. E depois submeter, enfim, se eles estavam atrasados ou não no cronograma, no planejamento. Então, tinha uma semana no início de cada ano letivo, no início e no meio. Então, era logo depois das férias de janeiro, fevereiro, e depois logo na volta das férias de julho, tinha uma semana dedicada ao planejamento, onde todos os professores vinham, e a gente fazia essa revisão. Mas a estrutura principal do que ia ser ensinado, meio que já estava determinado. A questão era muito mais como que a gente vai entregar esse conteúdo, qual vai ser o prazo, como ele vai ser distribuído, mas o currículo em si, o que ia ser ensinado, isso já estava um pouco mais definido. E a gente, para a educação infantil, principalmente, a gente trouxe coisas diferentes, que nessa escola que eu trabalhava tinha acabado de ser, né, participar de uma aquisição, um novo grupo tinha comprado ela, e trouxe algumas novas propostas curriculares e tudo. Mas eu acho que teve um desafio com a gente, que foi uma proposta que foi bem pensada, mas não foi pensada junto com a comunidade escolar. Então, e os professores que estavam lá também, até professoras, muito boas professoras do Fundamental 1 da educação infantil, alfabetizadoras, elas tinham um papel muito importante, conseguiam alfabetizar os alunos, mas elas tinham uma visão ainda que era muito de apostila, deles fazerem o bababibabu, e aí a gente veio com uma proposta que era um pouco mais, assim, de aquisição da linguagem, que não era não só dos alunos escreverem as sílabas e tudo, e acho que teve meio que talvez um pouquinho um choque de cultura. E acho que isso também é normal, mas, enfim, acho que foi as únicas mudanças que a gente fez mais a nível de currículo, quando eu estava na escola. O restante, a gente não mexeu tanto em currículo, a gente mexeu muito mais em plano de aula, em didática, em treinamento de professor. Mas eu acho que para ser bem feito tem que ter a construção da comunidade, demora, dá mais trabalho, mas não adianta, porque o professor vai implementar. Então, se ele não estiver acreditando naquele currículo, aquilo não vai acontecer, não vai ser realidade. Então, acho que é mais isso. Obrigada. Imagina. Sobre a questão da Jamile, quem são os atores que estão participando do currículo da Amapá? Então, no currículo da Amapá, a Secretaria de Educação, pelo que a gente vê, né, Tati, está centralizando mais. Então, eu não vejo fundações, ou, por exemplo, igual o Estado de São Paulo fez parceria com a ONG Politize para fazer o módulo de educação política. No Amapá, eles têm uma parceria com o Instituto Telos, que é a organização que eu e a Tati a gente está fazendo esse projeto. Só que o Telos é um facilitador. O Telos não está falando qual que é o conteúdo do currículo, como são as unidades. O Telos só cria as oficinas, a facilitação, né, esse momento, para que eles façam essa construção. Eles têm uma parceria com o Instituto Reúna, que é voltado para a implementação também do novo ensino médio. Só que o Reúna também não entra no conteúdo do currículo. O Reúna só faz uma revisão para ver se eles estão cumprindo as diretrizes e os prazos do MEC. Então, se eles estão entregando os documentos que tem que entregar no prazo, se eles estão respeitando os itinerários do município, né? Porque cada município tem que ofertar pelo menos 2 itinerários para o aluno ter opção de escolha, porque a proposta do ensino médio é isso, né? Está mais ligado aos interesses dos alunos. Então, se o aluno só tiver um itinerário, ele não está escolhendo, é só o que tem para ele cursar. Mas é uma questão mais técnica. Na parte de escrever mesmo o currículo, o Amapá, pelo que eu percebo da interação com eles, não sei se a Tati tem outro ponto de vista, é que eles estão internalizando mais essa construção do currículo com a própria Secretaria de Educação.
Eles chamaram os próprios técnicos da secretaria e professores para fazer essa escrita e contaram com o apoio também do Consed, né, para fazer algumas revisões. Então, eles usam alguns materiais de orientação do Consed, às vezes também uma revisão do próprio material, mas a escrita foi bem interna, pelo que a gente está vendo. Assim. E há uma diferença também. Mas aí tem professor. São profissionais da secretaria, que são professores, concursados como professores, mas que trabalham na secretaria, né, adquiriram outras funções. Então, são ou professores ou funcionários da secretaria que fazem essa equipe de escrita do currículo. A líder desse projeto na Secretaria de Educação é a Sara, e ela foi professora durante muitos anos e hoje ela trabalha na Secretaria de Educação. Então, ela não está na sala de aula, ela tem experiência de professora, mas agora ela está trabalhando na secretaria. Então, teve um pouco disso. Teve a Lúcia acrescentando a pergunta da Jamile, quais foram os atores principais da elaboração do de São Paulo? Tá. Do de São Paulo, da parte que eu participei, que é um currículo muito grande, foi a própria Secretaria de Educação, a ONG Politize e nós, que somos eu e os outros 2 alunos de estudante de Stanford, que seriam o pessoal da academia, que teve mais participação. Então, e acho que isso é uma pergunta muito boa, porque é exatamente esse ponto que eu quis trazer. Assim, não tem um certo e errado, mas acho que é bom a gente entender quem está construindo aquele currículo, quem que foi privilegiado naquela construção, qual voz que está sendo alavancada. Na decisão do Estado de São Paulo, a composição que eles fizeram foi essa. Então, tinha um ente público, que é, né, quem a gente votou e representou para tomar essas decisões pela gente. E aí tinha uma parte que era mais especialista, porque eles julgaram que precisava ter alguém que entendesse de currículo, de como escreve currículo, de uma leitura mais de educação, e um parceiro que entendesse de educação política. E aí eles procuraram uma organização do terceiro setor para fazer essa construção. Então, acho que foram esses 3 principais agentes. Foi o próprio setor público, ONG, e a academia com alguns, enfim, mestrandos, pessoas que estavam estudando sobre currículo. E essa foi uma escolha. No Amapá foi outra escolha. Foi mais gestor público e professores, com apoio de um órgão do Consed, que é o órgão oficial do governo para implementar o novo ensino médio. Então, a gente vê como isso muda também, dependendo, enfim, de quem está tomando essas decisões de currículo. Mas acho que é uma dessas triangulações que a gente fala aqui, curioso, né? A gente nunca sabe de onde vem essas triangulações. No caso do ensino técnico profissional no Amapá, que todos agora no ensino médio vão ter também esse itinerário, mas eles tinham uma questão de como identificar quais eram as oportunidades, né? O que os setores econômicos de cada região do país estavam estimulando que o ensino técnico fosse articulado. Ali no próprio estado, eles não têm recursos para fazer essa pesquisa. Né? É um estado que não tem verba para isso. E aí teve alguma triangulação curiosa que a Federal de Minas fez para o estado de Minas e outros estados gostaram desse estudo, então alguém pagou para eles também fazerem esse estudo nacionalmente. Então agora o Amapá está usando os recursos da Federal de Minas para identificar quais são as oportunidades lá no estado do Amapá. Então a gente vai vendo que a realidade ela vai se construindo assim, né? Por essas parcerias, quem já fez, quem pode ajudar, e daí nisso entra a iniciativa do terceiro setor, entra as universidades, entra os governos, né? Então a gente vê essa configuração muito particular para cada caso. E acho que tem um ponto aí também que é sempre uma decisão política, né? E quando eu digo política, não é só política no sentido mais partidário, mas enfim, é uma decisão pública que está sendo tomada e poderia ter outra configuração. Poderia, sei lá, ser um currículo que é construído pelos professores que estão dando aula com uma escuta dos pais e dos alunos, não sei, ou, enfim, outras. Mas é só para a gente ir pensando como cada estado, cada gestão pública, cada governo tem uma decisão política sobre quem vai construir currículo, quem vai ser privilegiado, quem vai estar mais na linha de frente, quem não. Então, acho que é um bom exercício para a gente destrinchar, né, o que está por trás do currículo que a gente vê pronto. Deixa eu ver se tem mais, não sei se tem mais perguntas de vocês. Se a Tati... Obrigada, Jamile. Fico feliz que vocês estejam gostando. Obrigada, Cristiana.
Aqui tem uma pergunta da Lúcia, que eu falei que é uma decisão política, mas se existe alguma chamada pública para saber a opinião de mais professores? Pelo que eu saiba, não. Pelo que eu saiba, não. O que eu acredito que, assim, o que eu sei que o Estado está fazendo é, depois que esse currículo ficou pronto, tem alguns comitês de professores que vão revisar esse currículo e depois eles vão escolher algumas escolas para testar esse currículo, aí os professores vão implementar. Só que como a rede é muito grande, em São Paulo tem 190 mil professores, esse comitê vai ter uma representação, né, pequena desses professores. Então, quem estiver participando dessa revisão e desse teste inicial vai conseguir, enfim, contribuir, colocar lá a sua perspectiva, a sua visão, meio que representando os professores. Mas uma escuta que tenha, né, abrangência para a gente tentar ouvir as diferentes vozes, até mesmo as discordâncias, eu não acho que eles fizeram. E aí acho que também tem um desafio que é, imagine também fazer essa escuta para 190 mil, como que depois você fala, tá, e aí, como que eu vou elaborar isso que eu coletei? Por isso também que uma coisa que a gente pensou muito nesse processo é que escrever currículo numa escala tão grande, é muito desafiador. Porque mesmo que você queira criar uma instância de participação, como que você vai também coletar dados de 190 mil professores, depois processar esses dados e lidar com as divergências de opinião? No final das contas, quem está tomando a decisão vai privilegiar. Ah, tudo bem, tem professor falando A, professor falando B. O que eu quero privilegiar? O professor que fala A? Então, beleza, eu vou falar aqui, X professores disseram isso, então eu estou fazendo isso. Então, acho que tem também esse desafio. Se eu participei mais de perto da aplicação do currículo em alguma escola teste, não. Só para vocês terem uma visão também do cronograma, esse currículo ele foi escrito no primeiro semestre desse ano. Então, a gente começou a trabalhar nele lá por janeiro e a gente escreveu ele, demorou uns 2, 3 meses. Então, quando era abril, ele já estava pronto. E aí, no segundo semestre desse ano, ele ia entrar em fase de teste junto com, né, as outras partes do currículo, no estado de São Paulo. Mas, no contexto agora, né, de pandemia, aulas remotas, eu acho que isso só vai voltar quando a situação se normalizar um pouco mais. Mas acho que esse é até um bom ponto de conseguir continuar perto. E assim, e nesse intervalo, só para vocês também entenderem, né, os desafios, a pessoa do Politize que liderava esse projeto saiu do Politize e está em outra organização. Então, até o nosso ponto de contato lá mudou e tal. E acho que isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Que nesse caso, uma das pessoas que era responsável por acompanhar o projeto acompanhou uma parte, depois entrou uma outra pessoa da organização que vai depois acompanhar a implementação. E, obviamente, a Secretaria de São Paulo. Mas depois até que passasse a implementação, enfim, eu não sei se vocês estão na metade do curso. Quanto tempo eles têm de curso? Exatamente na metade. Talvez eu possa voltar daqui uns 6 meses, um ano, para contar a parte da implementação. Como que foi essa experiência de ver, enfim. Você pode trazer um pouquinho como que foi o desdobramento da BNCC para o currículo do Estado? Onde você localizou essa tradução da BNCC nacional, que é uma base e não o currículo, no próprio currículo? Esse trabalho da tradução da BNCC para o currículo já estava pronto quando eu me engajei com esse projeto. Então, acho que, assim, pelo que eu conversei com a Politize e com o pessoal da Secretaria de São Paulo, essa primeira parte de fazer esse deparo, né, da Base Nacional Comum para o Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação fez. E depois que eles fizeram essa tradução, eles falaram, tá, isso aqui é o que a gente vai querer fazer no nosso currículo. Como que a gente vai dividir tudo que a gente tem que escrever e pensar e produzir? E aí eles foram fazendo essas divisões e essas parcerias. E eu acho que grande parte desse currículo estava sendo escrito mesmo pela equipe da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E acho que eles fizeram algumas outras parcerias para, enfim, construir, e como foi com a Politize, no nosso caso também. Então, tinha aquela parte do slide que eu mostrei, né? A gente tinha a parte que eram as horas que todos os alunos vão cursar, e tinha a parte dos itinerários. E aí, dentro dos itinerários formativos, o Estado de São Paulo já tinha falado para a Politize onde ia entrar a educação política, que era dentro do itinerário de humanas e ciências sociais, e uma carga horária aproximada que eles queriam dedicar para esse tema. E aí, dentro desse tema, o Estado de São Paulo já tinha dado para a Politize quais eram as habilidades da BNCC que iam ser contempladas naquela parte. E aí a gente trabalhou em cima disso. Então, meio que esse foi o trabalho aí
do Estado, e quando chegou, já chegou um escopo bem definido, bem específico, que era escrever uma parte desse grande currículo. E para você já chegou aos componentes curriculares específicos ou ainda tinha uma articulação com as competências gerais também? Tinha os específicos, que eram daquele itinerário formativo, se eu não me engano. Até vou olhar aqui na apresentação para ver se que tem um slide que mostra isso. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eram as competências associadas com aquele itinerário. E essa divisão das competências da BNCC no itinerário, eu teria que checar na BNCC se é uma sugestão da própria BNCC ou se foi o Estado que fez essa adaptação. Então, eu não sei se você sabe isso, tá? Se na BNCC já vem por itinerário ou se tem nas competências gerais e o Estado que distribui ou, enfim, prioriza. Porque é isso que eu ia falar, que essa pergunta sobre a participação aconteceu em larga escala na BNCC. Então, na BNCC a gente teve essa escuta, né, pública aberta, muito envolvimento das universidades públicas nesse desenho, mas como a Ana disse, alguém, né, um gestor, alguém que está escrevendo, faz a escolha do que entra e o que não entra. E aí as relações para o currículo, elas aparecem como sugestão. Então, alguns estados articularam mais as competências gerais e outros estados articularam menos as competências gerais. Todos têm que articular, mas alguns conseguiram fazer isso de uma forma melhor, mais presente em cada um dos itinerários. Essa é a questão, como que a gente, de fato, garante todos os componentes que estão ali na BNCC, né? E aí, só para trazer mais um elemento para mostrar a complexidade disso, que é uma das discussões e até das críticas para a BNCC que eu li também quando estava antes de escrever o currículo, que a gente discutia muito também na equipe que escreveu, as competências, elas são muito amplas. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque a gente consegue abrir, né, e não dar uma cartilha já rígida para o Estado ou para o município seguido que tem que ser a competência, mas também é ruim porque, como ela é muito ampla, cabe tudo naquela competência. Então, você pode trabalhar ela de diferentes maneiras, em diferentes disciplinas, de diferentes maneiras, é muito passível de interpretação. Então, cada estado pode pegar a mesma competência e fazer coisas completamente diferentes. E aí, assim, aí de novo, né, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você dá essa flexibilidade, o lado desafiador é que o quanto você também consegue unificar, trazer equidade ou trazer um sentido de unidade se a mesma competência significa coisas diferentes dependendo do contexto onde você está inserido. Então, acho que também é um fator de complicação aí para a gente pensar. Gente, nosso tempo está acabando com a Ana, então se mais alguém tiver alguma pergunta específica, quiser fazer no chat ou colocar aqui no microfone. E Ana, eu queria, assim, para você também já ir encerrando assim, essa fala, que você trouxesse um pouquinho mais a sua perspectiva sobre a equidade. Quanto que você acredita que ter um currículo estadual e uma base nacional ajudam nesse trabalho da equidade, da educação brasileira, e quanto também que isso ainda é desafiador mesmo tendo um currículo? Eu acho que essa é uma ótima pergunta e eu acho que a base nacional comum é uma intenção muito boa de trazer equidade para a educação brasileira. E acho que todo mundo que se envolveu com a construção da base, que participou, que fez a escuta e até agora que está implementando, são pessoas que de fato estão preocupadas em melhorar a qualidade da educação brasileira. Dito isso, a minha perspectiva eu acho, assim, enfim, com a minha vivência, meu estudo em educação, que para a gente trazer equidade para a educação pública brasileira, tem outras ações que são mais importantes antes de pensar em currículo e objetivo de aprendizagem, que e tem dois motivos para isso, assim. Acho que o primeiro deles quem vai entregar esse conteúdo no final do dia são os professores. Então, não adianta você ter um currículo lindo, maravilhoso, que você colocou todas as competências, todas as habilidades, e você pensou e tal, se na ponta o professor não tem as condições para implementar bem aquele currículo, se ele não tem a formação, se ele não tem uma boa remuneração, se ele não consegue planejar a aula direito, porque ele tem uma carga horária muito extensa. Enfim, então acho que assim, se você me perguntar qual seria a ação primeira para a gente ter equidade na educação brasileira, para mim é investir em professor, valorizar a carreira, formação, tudo. Então, para mim, esse é o número 1. Antes de pensar em currículo e tal, até porque eu acho que a BNCC vai ter um papel importante, mas eu acho que ela vai esbarrar com um desafio prático, que não adianta você querer colocar uma coisa diferente numa estrutura que precisa ser fortalecida. Então, acho que eu começaria pelos professores, e aí tem um segundo ponto também,
que se a gente está falando em equidade, né, na educação brasileira, que é olhar para a nossa desigualdade social. Porque o nosso principal desafio na educação brasileira hoje não começa da porta da escola para dentro, está da porta da escola para fora. É porque você tem aluno que está numa condição muito vulnerável, um aluno que ele está com um problema em casa, ele não tem saneamento básico, às vezes tem a escola que o aluno ouve barulho de tiro. Então, assim, se a gente não olhar para isso, para esses desafios, é difícil você esperar que ele vai entrar na escola e a escola vai transformar a realidade dele, que ele vai se formar, que ele vai, enfim. Eu acho que a escola tem um papel super importante nisso, mas a escola não vai resolver os problemas da sociedade. E se a gente não resolver esses problemas também, junto com a escola, não vai adiantar, não é a BNCC que vai trazer essa equidade. E aí, agora só também pegando um pouco, né, o que eu acho que a BNCC traz de bom? Qual que é o principal objetivo dela? É a gente ter objetivos de aprendizagem comuns aos estados brasileiros, para que a gente tenha meio que uma referência do que é uma aprendizagem de qualidade, do que cada aluno tem que aprender. E eu acho que isso é uma coisa importante, a gente ter uma referência nacional de saber o que os alunos têm que aprender. Eu só acho que o desafio foi um pouco esse que eu falei. Se esses objetivos forem muito amplos, acaba que cada estado faz de um jeito e você não consegue comparar e ver se de fato tem equidade. Ainda mais quando, por exemplo, ainda mais a gente, né, Tati? Que a gente trabalhou com São Paulo, que é um dos estados mais ricos, e com a Amapá, que é um dos mais pobres. Então, como que a gente garante que está tendo equidade entre esses alunos? Dá para garantir pela BNCC? Não dá, porque é tudo diferente, o professor é diferente, a realidade do aluno é diferente, e até como cada estado vai trabalhar o mesmo objetivo de aprendizagem também é diferente. Então, eu acho que, assim, a BNCC ela tem uma intenção muito boa, acho que foi bem construída, mas ela esbarra em problemas que são maiores e que se a gente não endereçar eles antes, a BNCC não vai ter tanto impacto, não porque ela não é boa, enfim, acho que também, depois posso até compartilhar com vocês análises técnicas de professores de ciências, de acadêmicos, que fazem críticas mais ao conteúdo, enfim, que aí eu não tenho tanta condição de fazer porque eu não sou especialista no conteúdo em si, mas acho que de um modo geral, enfim, é mais isso, assim, questão de equidade, acho que tem outras ações que seriam mais necessárias para pensar em equidade que a BNCC não vai endereçar. Mas essa é muito a minha perspectiva. Aqui só uma última coisa da Juliana, fazendo uma analogia com o meu ponto do fato de ter tecnologia disponível e não ter os professores aptos para usá-la. De nada adianta, como mostrou a pandemia. Com certeza. E aí tem até um outro ponto também, que é como a gente... Acho que pensar na estrutura da escola, né? Na estrutura da escola e da casa do aluno. Porque uma coisa que a gente percebeu a gente precisa ter internet nas escolas e na casa dos alunos. Então, a gente precisa dos dois. E a gente está falando de levar a internet para comunidades que às vezes não tem nem saneamento básico, nem eletricidade. Então, isso só mostra o quanto a gente tem que avançar essa agenda. É para ontem, já passou, assim. A gente está falando de desafios do século passado, somados aos desse século. Então, e concordo, é a mesma coisa com os professores. Não tem como você falar, então agora a gente tem aula online porque o professor tem internet, o aluno tem um celular, aí manda no WhatsApp e faz uma videoaula e é isso. Então, concordo 100%. Ana, quero te agradecer muito, foi ótimo, foi super didático, suas reflexões foram muito boas, te agradeço muito. E se você puder disponibilizar também os materiais, eu compartilho com eles nas plataformas. Se alguém tiver mais algum comentário. Super obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo, vocês foram super colaborativas, mandaram várias perguntas. E depois, enfim, a Tati pode também compartilhar meu e-mail, a gente vai se falando. Bom resto de aula para vocês. Combinado. E aí, tem novidades, você volta para contar os próximos passos. Pode deixar, volto sim. Ana, foi super bacana a sua fala. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite. Beijo, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, foi ótimo. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.